Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais o FP News, um programa dedicado a trazer informações do Brasil e do mundo. Vamos ao nosso quadro World News. Um incêndio em um edifício na África do Sul deixou pelo menos 73 mortos na cidade de Joanesburgo. O incêndio em um edifício de 5 andares deixou pelo menos 73 mortos, incluindo 7 crianças, na madrugada desta quinta-feira, em Joanesburgo, na África do Sul. Segundo o porta-voz de Serviço de Gestão e Emergências, Robert, outras 52 pessoas ficaram feridas e foram levadas para hospitais locais. Nas redes sociais, o governo local confirmou que o número de mortos pode aumentar, pois as buscas ainda estão em andamento. O fogo, cuja causa está sob investigação, começou por volta das 1h30 da manhã, horário local, e atingiu um prédio ocupado por imigrantes no centro da cidade. O jornal sul-africano Times Live disse que este foi o quarto edifício mais antigo a pegar fogo na cidade nos últimos meses. No início de agosto, o incêndio atingiu o último andar de um edifício no subúrbio de Willowville. Em junho, 2 crianças morreram e outro incêndio em Hillbrow. O robô mais avançado do mundo diz como será a vida daqui a 100 anos. Nessa semana, os desenvolvedores responsáveis pela Mecha, descrito como o robô humanoide mais avançado do mundo, publicaram um novo vídeo perguntando ao bot como ele acha que será o mundo daqui a 100 anos. Mas calma, o futuro não parece tão ruim assim, como descreve a reportagem do Daily Mail. Em vídeo divulgado pela startup Engineer Arts, criadora do robô e pesquisadora, perguntou a Mecha, abre aspas, como você acha que será o estado da humanidade? Será bom? O robô faz uma pausa para pensar, olhando para cima enquanto ponderava sua resposta. Depois de alguns segundos respondeu, abre aspas, em 100 anos, acredito que a humanidade estará em um lugar muito melhor, fecha aspas. Teremos feito grandes avanços em direção à sustentabilidade e igualdade, ao mesmo tempo em que os criadores de novas tecnologias que tornam suas vidas mais fáceis e agradáveis e continuou assim sinalizando. Finalizando, ele disse, abre aspas, podemos até ter aventuras além dos limites da Terra para explorar outros mundos, fecha aspas. O pesquisador então perguntou a Mecha se gostaria de ir para outro planeta, e ela respondeu, abre aspas, com certeza, eu adoraria explorar o desconhecido e experimentar um novo mundo, fecha aspas. A Rússia disse que a queda do avião que matou o então mercenário Prigozhin pode ter sido proposital. O porta-voz do governo russo, Dmitry Peskov, disse nesta quarta-feira que o avião em que estava o líder do grupo Wagner, Prigozhin, pode ter sido derrubado propositalmente. O mercenário morreu em 23 de agosto, depois que um avião da Embraer caiu em Tver, no norte de Moscou. Segundo a Reuters, durante a conversa com o jornalista, Peskov afirmou que diferentes versões da queda estão sendo consideradas pelos investigadores russos. Questionado se a Organização da Aviação Civil Internacional investigaria o Ocidente, Peskov afirmou que o Comitê de Investigação da Rússia está cuidando do caso e que, neste momento, nenhum órgão internacional seria envolvido. Abre aspas, vamos esperar pelo menos os resultados da investigação, fecha aspas, disse o porta-voz. Prigozhin era líder de um grupo mercenário que lutava ao lado de Moscou na guerra contra a Ucrânia. Neste domingo, o Comitê de Investigação da Rússia confirmou que o mercenário estava entre as 10 vítimas do acidente. 2 meses antes do incidente, Prigozhin liderou um motim contra os chefes do exército russo e a Rússia nega envolvimento na queda da aeronave. Na China, em uma loja da Apple, uma mulher rói o cabo do celular no balcão para poder furtar o aparelho. Uma mulher flagrada pelas câmeras de segurança de uma loja na China roendo um cabo de segurança que prendia um iPhone 14 Plus ao balcão expositor de vendas, bem-sucedida na tentativa de deixar o aparelho livre e sem que ninguém percebesse, ela colocou o celular na bolsa e saiu do estabelecimento. As imagens mostram que ela entrou na loja e começou a mexer no iPhone. Pouco depois, ela tentou puxar o fio de segurança do aparelho sem sucesso. Não conseguindo retirá-lo com a mão, ela abaixa a cabeça para roer o cabo e corta o fio com os dentes. Funcionários do local disseram que o alarme tocou, mas eles presumiram se tratar de um disparo por engano e desligaram o sistema. Foi só depois que a mulher saiu da loja que os funcionários perceberam que o fio de segurança estava danificado e que o balcão estava vazio. Aí, ao olharem as câmeras do circuito interno,
Eles perceberam o furto e acionaram a polícia. Com a tecnologia de reconhecimento facial, os policiais identificaram a mulher, que foi localizada e detida. E na Índia, homens macacos vão proteger os líderes mundiais de pragas de vândalos na cimeira do G20. A guarda cimeira do G20 tem lugar já na próxima semana em Delhi, na Índia, e já tem obstáculos poucos prováveis. O presidente e primeiro-ministros que estarão presentes na cimeira vão ser acompanhados de homens que imitam macacos. Oficiais indianos que preparam a cimeira contrataram equipes de homens macacos para assustar os macacos vadios do país e impedi-los de estragar os preparativos reservados para os líderes mundiais. Mais de 30 desses homens macacos foram contratados, imitando os gritos dos macacos em Langun, imitando o natural macaco rezo também, responsáveis por inúmeros estragos nas áreas governamentais da capital indiana. Espalhados pela cidade, há uma grande preocupação com o interromper destes macacos à frente dos comboios de carros que transportam os presidentes e primeiros-ministros do grupo do G20. A preocupação que levou o Conselho a recorrer ao Departamento Florestal para um plano, abre aspas, não podemos retirar os macacos do seu habitat natural. Por isso destacamos uma equipe de mais de 30 ou 40 homens treinados para afugentar os macacos, fecha aspas, disse, segundo a House Store, Satish, o vice-presidente do Conselho Municipal de Nova Delhi, a AFA-NP, nesta quarta-feira. Vídeo mostra o momento em que o furacão Idália destrói uma casa nos Estados Unidos. Imagens de câmera de segurança registraram o momento em que a casa da cidade costeira de Horseshoe Beach, na Flórida, foi totalmente destruída pelo furacão Idália nesta quarta-feira. A residência é levada pela enxurrada e pelo vento em menos de uma hora. O vídeo começa mostrando a casa atingida pelo vendaval que chegou a 215 quilômetros, segundo o Centro Nacional de Furacões. O relógio da câmera de vigilância registra que eram 8h09 da manhã. Cerca de 16 minutos depois, a chuva provoca enchente e entra na casa. Às 8h34, parte da residência começa a ceder com a força da enxurrada. Passando mais 15 minutos, a água está quase na altura do telhado e a casa começa a ser arrastada. Às 9h03, a residência tinha sido levada completamente pelo furacão. Justiça de Nova York acusa o ex-presidente Trump de inflar o seu patrimônio para poder ter condições mais favoráveis de fazer empréstimos no país. A Justiça de Nova York acusou o ex-presidente americano Donald Trump de inflar o valor do seu patrimônio para garantir condições mais favoráveis em empréstimos e benefícios fiscais. A Procuradora-Geral do Estado, Leticia James, acusa a organização de Trump de terem falsificado documentos entre 2011 e 2021 para inflar em bilhões de dólares o valor das empresas. Segundo ela, o valor declarado é de 2,2 bilhões de dólares acima do valor real, o que constitui fraude, e por isso, ela pede que Trump pague uma multa de 250 milhões de dólares. A acusação faz parte de um processo civil em que as organizações Trump são acusadas de fraude fiscal e financeira. É um processo diferente dos atuais, 4 processos contra Trump na justiça criminal. O ex-presidente alegou que os valores declarados não eram para serem levados a sério. O julgamento está marcado para 2 de outubro, mas a procuradora-geral pediu que o juiz nem abra a audiência e já proclame o veredito, porque as provas são contundentes. Os advogados de Trump pediram que o caso seja arquivado, alegando que os fatos aconteceram há muito tempo. E vamos ficando por aqui com mais o FP News. Obrigado e até as próximas notícias.